Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Bom dia e feliz ano novo. Feliz ano novo. Não preparei uma piada para hoje, o que é quase como desviar. Sinto muito. A única coisa que me vem à mente é uma que já ouviram muitas vezes. Toque a trombeta, mas não seja uma. Tudo bem, vamos seguir. Isso não foi muito bem. Hoje não era minha vez de pregar, era o Chris, mas falei com ele e essa semana porque tinha algo no meu coração que queria compartilhar. Eu tive uma experiência, não foi uma experiência forte, mas tive, talvez de vez dizer, uma percepção na semana passada de algo que me abalou, que abalou meu mundo. E foi quando Jesus estava sendo crucificado. Ele carregou a cruz, ele foi espancado com um chicote até os órgãos internos ficarem expostos, a barba arrancada de seu rosto, ele apanhou, foi zombado. Todas essas coisas aconteceram. Ele tomou o lugar de um criminoso condenado que foi libertado e ele se tomou o seu lugar para ser crucificado. E enquanto ele estava na cruz, no meio de sua traição e crucificação, ele orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Acho que a maioria de nós se sai muito bem com a questão do perdão. Você precisa perdoar. Se quiser caminhar com o Senhor, temos que perdoar. Me preocupa que eu vi nos últimos anos, tenho visto pessoas adotarem a filosofia do perdão sem a prática do perdão. Em outras palavras, defendemos o valor, mas não necessariamente a prática diária do perdão. Como é que, para a maioria de nós, algo horrível acontece? Um amigo ou alguém nos trai, faz algo horrível conosco. E passamos por um processo em que percebemos que precisamos perdoá-los. Como é que você se arma com o perdão a ponto de desembainhar a espada enquanto isso está acontecendo e perdoar no meio do processo? Isso faz sentido? Estou perguntando. Ele está no meio da coisa mais horrível que aconteceu a qualquer ser humano. Ele está no meio disso, perdoando enquanto ele está no meio disso. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Achei importante terminarmos o ano com esse assunto, com esse tema de hoje, e começarmos o ano com esse tema de hoje. Estou antecipando o que pode entrar para a nossa história como o maior milagre de todos. Isso é andar em um nível sobrenatural de perdão e reconciliação. Jesus tinha uma oração que queria que seus discípulos aprendessem. É chamada a oração do Senhor, às vezes, pelo menos pela Igreja Ocidental, mas não é um bom nome para ela, porque na oração há a confissão de pecado, e Jesus nunca tinha pecado. Não tenho certeza que era uma oração que ele queria que fosse memorizada para ser repetida. Embora eu esteja bem com isso, eu tento orar todas as manhãs e todas as noites. Tento orá-la todas as noites. Gosto de terminar meu dia com essa oração.
Quando acordo de manhã, gosto de me lembrar ao começar meu dia. Certamente não me oponho a fazer essa oração, porque eu faço constantemente. Mas ela é representativa de como se deve ser a oração, os valores, as coisas que são importantes abordar em nossa comunhão com Deus. Eu quero começar no versículo 9 e depois voltaremos e leremos novamente o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vou ler novamente, mas eu quero explicar algumas coisas antes de ler. Quando diz, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, Jack Taylor, maravilhoso pai na fé e querido amigo dessa casa, está com o Senhor agora. Mas lembro de quando ele veio e nos ensinou sobre o tempo verbal no idioma original. Ele disse que pode ser traduzido assim: reino de Deus, venha. Vontade de Deus seja feita. Foi um decreto, não era uma petição. Porque uma petição é quando você está buscando algo que espera que seja a vontade de Deus. Isso já foi revelado como a vontade de Deus. Então estamos unindo nossos corações nessa fé ao que Ele já determinou que acontecesse. Reino de Deus, venha. Vontade de Deus, venha. Na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu é o modelo para que tudo que Jesus nos ensinou e praticou. A oração prossegue e vemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Algumas traduções mais antigas que dizem assim: dá-nos hoje o pão de amanhã. Muitos de nós já acostumamos com Deus que provê no último minuto. Essa oração nos diz que às vezes Ele quer prover com um dia de antecedência. Mas às vezes nossa desobediência atrasa a resposta. Dá-nos hoje o pão de amanhã. Ele prossegue e diz: livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando vemos nós reconhecendo que é o reino de nosso Pai, estamos reconhecendo que tudo sobre o reino de Deus tem a ver com família. Não a família nuclear, mas a família de Deus. Quero ler novamente. Pai nosso, é nosso Pai, não meu Pai, porque é uma oração de que eu pertenço a algo que é muito maior, muito superior a mim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reino de Deus, venha. Vontade de Deus, seja feita, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de amanhã. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: quando Jesus terminou de lhes dar esse modelo de oração, Ele poderia ter enfatizado qualquer parte da oração. Ele poderia ter falado sobre como seu pai era bondoso e generoso. Poderia ter ido além para ilustrar como o céu é um modelo para a terra. Poderia ter falado sobre a abundância de sua provisão. O Salmo 23, nada me faltará. Ele poderia ter entrado em qualquer uma dessas áreas depois de concluir essa oração modelo. Mas foi isso que ele enfatizou. Versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Deve ser uma das partes mais sóbrias das Escrituras. O fato de seguir essa oração vitoriosa, encantadora, cheia de esperança, com a advertência de dizer: mantenha como centro dessa vida que você tem com Cristo, mantenha como centro o seu desejo, seu compromisso, sua rapidez em perdoar.
Paulo mencionou isso em Romanos. Ele disse: no que depender de vocês, estejam em paz com todos os homens. Imagine-se com um kit de ferramentas. Você é um carpinteiro, ou um tipo de trabalho com muitas diferentes de ferramentas, e ele está dizendo: certifique-se de usar todas as ferramentas em seu arsenal para estar em paz. Certifique de ter feito tudo o que estiver ao seu alcance para proteger o relacionamento com as pessoas. Aqueles que precisam provar que estão certos têm maior dificuldade em realizar a prática diária do perdão. Chamamos isso de nossa necessidade de justiça. Mas qualquer definição de justiça que não inclua o perdão é um mal entendido da justiça. Porque, acredite ou não, você foi perdoado por Deus por causa da sua justiça. Ele não violou a justiça para nos perdoar. Ele ilustrou a justiça ao nos perdoar. Veja, quando eu perdoo alguém, não sou mais a vítima. Sou o vencedor. Isso não significa que eu controle ou manipule a outra pessoa, significa que eu estou em uma posição em que agora sou o vencedor. Não sou controlado nem manipulado pelas decisões boas, ruins ou péssimas de ninguém ao meu redor. Jesus fez essa oração, que está em Lucas 23, versículo 34, diz: Pai, perdoa-lhes. Se pudesse imaginar ser pendurado entre dois ladrões, Jesus tomou o lugar de Barrabás, um criminoso condenado. Ele é a pessoa mais inocente que já existiu. Ele tomou o lugar dele, está entre dois ladrões. Um deles zomba, o outro pede misericórdia. Jesus declara que ele estará com ele naquele mesmo dia no paraíso. Jesus, enquanto está pendurado na cruz, sofrendo a morte mais brutal que se pode imaginar, faz a oração seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora, pense nisso comigo, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que estavam crucificando um homem inocente. Sabiam que haviam libertado um criminoso culpado em seu lugar. Eles sabiam por sua reputação, seus ministérios, suas obras. Ele havia servido naquela cidade, naquela região por 3 anos e meio. Eles conheciam a reputação, conheciam as ressurreições, a multiplicação de alimentos, as pessoas que aplaudiram suas mensagens porque lhe traziam vida. Eles sabiam de tudo isso. Mas ainda assim, do ponto de vista de Jesus, eles não sabiam o suficiente. Por isso ele disse: perdoe-os. Eles não entendem. Eles não sabem o que estão fazendo. É interessante. Há uma passagem em Isaías, eu vou lê-la, está no capítulo 53. É uma promessa sobre uma oração que será feita algum dia. E Jesus a fez. Ele diz: porque derramou a sua alma na morte. Isaías 53, 12. Porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele está pendurado entre 2 ladrões. Ele foi contado com os transgressores. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui está o cumprimento dessa palavra profética de Isaías, de que aquele que carregaria o pecado de muitos estaria intercedendo pelos mais culpados. Isso é fascinante para mim, porque antes de mais nada, sabemos que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. A coisa mais impossível de se compreender. R.T. Kendall explicou assim: ele era Deus como se não fosse homem de forma alguma, e era homem como se não fosse Deus de forma alguma. Agora temos Jesus, o Filho do homem, orando pelo perdão deles. Porque se ele estivesse fazendo como Deus, ele poderia pronunciar perdão. E ele está orando. Deus perdoa-eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque era importante para ele
esse tipo de oração. Lembro-me de alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu fazia aconselhamento matrimonial. Obrigado, Jesus. Obrigado por Dennis Silk, por todos os outros, Jason Vallotton, todos os outros que fazem isso. Obrigado, obrigado. Eu poderia sair voando do palco, estou tão feliz. Mas quando eu costumava fazer isso, lembro de sentar com um casal em meu escritório, e a esposa tinha feito algo 10 anos atrás, e eles estavam em conflito desde então. Então, perguntei a ele, você perdoou sua esposa? Ele disse sim. E eu lhe disse que o conceito é produzir frutos de arrependimento. Em outras palavras, se você afirma uma realidade interna, ela precisa ser mensurável. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, está mentindo. Por quê? Porque você afirma ter uma realidade interna que não pode ser medida externamente. Obrigado. Era o que eu estava procurando, alguém entender. Compartilhei isso com ele e disse, você tem algum fruto do seu perdão? Ele pensou um pouco e disse, não. Eu disse, tudo bem, vamos nos encontrar na próxima semana e me traga alguns frutos. Então, nos encontramos uma semana depois, sentamos e pensei em fazer uma tentativa diferente. Perguntei à esposa, ele te perdoou? Ela disse, não. E perguntei para ele, você tem frutos do seu perdão? Ele disse, sim. E ele começou a dar uma lista. Ela tinha ficado tão endurecida por causa de 10 anos de conflito que não conseguia ver o que havia acontecido. E quando ele passou pela lista, ela disse, oh. E ela admitiu que ela estava errada. De qualquer forma, o casamento deu certo, ainda estão juntos. Obrigado, Jesus. Milagres acontecem. Não é mérito meu, aconteceu que eu estava lá naquele momento. O perdão tem de ser mensurável em ação. Não pode ser uma filosofia interna, não pode ser uma maneira interna de pensar, tem que ser mensurável. O que Jesus fez? Ele tinha uma evidência mensurável do perdão. Qual era ela? Intercessão em favor daqueles que eram os mais culpados. Ele orou. Às vezes, é isso que você tem de fazer. Às vezes, perdoa uma pessoa com a qual não se pode conviver. Talvez ela seja uma pessoa violenta, talvez se alguém roubou dinheiro de você. Perdoar não significa que você vai dar o talão de cheques e fazer o que quiserem. Significa que você trata o problema em seu coração para que seus pensamentos sobre aquela pessoa sejam evidência do seu perdão. O verdadeiro perdão é mensurável por meio da prática externa. Jesus, pendurado na cruz, ora e diz, Deus os perdoe. Eles não entendem. Alguns anos, um querido amigo da equipe de Riverview, Dick Joyce, um maravilhoso profeta do Senhor, estava ministrando para nós em Riverview. Nós o conhecemos aqui na Bethel com meus pais. Dick não era um homem de atividades ao ar livre. Mas um amigo dele procurou certa vez e disse, Dick, gostaria de ir caçar cascavéis? Dick respondeu, não. Mas ele ficou curioso. Ele disse, se eu quisesse ir, para onde eu iria? Em outras palavras, me diga para eu nunca ir lá. Eu lembro de uma vez, eu estava indo pescar no Rio Sacramento e entrei num acampamento e havia uma placa desse tamanho. Era como daqueles placas de 2 metros, dizendo, infestado por cascavéis. Provavelmente foi colocada lá por um pescador que estava na beira do rio, aproveitando aquela parte do rio só para ele. Mas, de qualquer forma, eu não ia me arriscar, eu dei a volta e procurei outro lugar para pescar. Mas esse cara perguntou, gostaria de caçar cascavéis? Ele disse, não. Mas se eu quisesse, para onde iríamos? E então ele descreveu os tipos de lugares onde encontraria cascavéis. E então disse, mas o melhor lugar é onde há uma dessas paredes de pedra. E sempre que encontrar uma pedra que está faltando, as cobras gostam de entrar naquele lugar e se enrolar onde não há conexão. 1 Pedro 2 nos descreve como a casa construída de pedras vivas, edificadas juntas para abrigar o sacerdócio santo.
A serpente gosta de se esconder onde há distância entre as pedras, onde não há conexão. Você pode estar certo ou pode se reconciliar. É interessante que naquela época em que estávamos aprendendo essa lição específica, quando Dick estava conosco, não me lembro quantos dias ou semanas depois, mas eu era conselheiro da Women's Aglow. E estávamos em Chico, na conferência Springs Living Water, uma grande conferência. Kathy Valentin estava liderando o louvor. Ela estava nos fundos deste grande salão e descobriu que uma cascavel havia entrado nos fundos do santuário. E ela pega uma garrafa da ceia e mata a cobra com a garrafa de ceia. Vai, Kathy! Deveríamos ter recriado isso para você. Mas o dia que nos ensinou em uma semana que a cobra se esconde onde não há conexão. E então, profeticamente, matar uma cobra venenosa com a garrafa de ceia. Já está entendendo? Alguns de nós precisam de lições muito simples para aprender o que ele está dizendo. Mas foi nessa época que começamos a aprender em um nível diferente o quanto Deus valoriza a conexão, o caminhar em perdão. Gostaria que olhassem comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, se pudessem abrir suas Bíblias, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13. Você está vivo? Sim. Vou ler essa parte do capítulo para você daqui a pouco. Um dos nossos maiores queridos amigos, que também está com o Senhor agora, Bob Jones. Que pessoa fascinante. Quantos já estiveram aqui quando Bob Jones veio ministrar? Oh, muitos de vocês perderam o privilégio de conhecer esse amante de Deus e das pessoas, tão incomum e altamente talentoso. Ele era um profeta genuíno do Senhor. Um dia, ele anunciou que havia um cometa que os cientistas não sabiam que existia. Estava chegando e apareceu em certo dia. E ele foi ridicularizado por toda a comunidade científica. E então, o cometa apareceu exatamente naquele dia. E eles o chamaram para ver o que mais havia lá em cima, e eles não sabiam. Ah, vocês não me acreditaram da última vez, e desligou. Mas o Bob era um profeta do Senhor, excepcionalmente talentoso, verdadeiro. Ele morreu na década dos 70, e quando morreu, apareceu diante do Senhor, e o Senhor tinha uma pergunta para ele. Você aprendeu a amar? Depois dessa pergunta, ele se viu de volta em seu corpo. E se conhecesse Bob, não teria dúvida de que seu maior valor era demonstrar o amor de Deus a todos que encontrava. Era impossível estar com ele por qualquer período de tempo e não perceber que seu amor pelas pessoas, seu amor por Deus, era o seu valor supremo. Amor deve ser mensurável. E o motivo pelo qual eu pedi para conversar com você hoje, trocar lugar com o Chris nesse dia, porque talvez fosse como um sonho, uma meta, uma ambição. Eu amo
Ken Williams foi quem disse melhor isso. Ele disse, eu amo nós. Eu amo. O preço que muitos de vocês pagaram para fazer parte desse lugar, vieram de países de todo o mundo para poderem estar aqui conosco. Amo sua insistência em ver o poder de Deus demonstrado nas situações mais impossíveis. Eu amo isso muito. Adoro a resposta global, o trabalho que vocês fazem ou apoiam em todo o mundo para levar ajuda aos lugares devastados e desastrosos. O trabalho missionário, as viagens que muitos de vocês fazem para levar o Evangelho. Adoro ver a ênfase no trabalho com os jovens problemáticos da nossa cidade. A lista continua. Gosto muito disso. Mas o que estou pensando hoje e se pegássemos 2024 e refinássemos e reduzíssemos a complexidade de nossa meta, nossa ambição, nosso desejo, nosso sonho para 2024. E se chegássemos a um ponto em que disséssemos juntos, corporativamente, até o final deste ano, queremos ser conhecidos como pessoas que amam bem. Pessoas que amam bem. Eu nunca diria isso para sugerir que você não ama. Mas se você for como eu estou lendo isso e preciso melhorar. Tenho que melhorar. Quando pude ver em minha mente o sofrimento de Jesus que ele estava experimentando e ele estava praticando o perdão no meio disso. Ele não esperou para chegar a uma conclusão mais tarde. Foi na traição que ele perdoou. Então percebo que preciso melhorar. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Repita isso comigo. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Gosto de partes da mídia social. Às vezes fico tão irritado que poderia jogar meu iPad para o outro lado do país, mas não faço isso. Essas são coisas que eu guardo só para mim. Você nunca as verá. Eu me arrependo quando chego até você. Algumas coisas são tão frustrantes. Mas há coisas que eu gosto. Assisti esse vídeo, provavelmente 3 ou 4 vezes. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Há um julgamento a um homem que é um criminoso muito, muito duro, que assassinou impiedosamente um monte de pessoas. E por alguma razão, não sei se é uma prática comum ou não, mas o juiz permitiu que os familiares de suas vítimas viessem e dissessem o que pensavam sobre ele. E uma a uma, elas se apresentaram diante dele e descreveram o que ele fez com seu ente querido, sua filha, seu filho, seu cônjuge. E uma a uma expressaram a esperança de que ele ardesse no inferno. E continuaram a enfatizar o seu ódio. E se você visse os crimes que ele cometeu, acho que não há uma pessoa aqui que não diria que a reação deles faz sentido.
E, no entanto, no final dessa longa fila, havia um homem que estava lá e disse algo assim: minha filha, que você matou, era o prazer da minha vida. Mas eu o perdoo. Aqui está esse homem que resistiu às palavras mais cruéis que qualquer um de nós ouviria em nossa vida. Ele permaneceu impassível diante de cada palavra dura e condenatória. E uma pessoa se colocou diante dele e disse: mas eu o perdoo. E ele se quebrantou. O condenado ficou atrás do escudo, ficou atrás do muro de proteção, ficou atrás de tudo o que havia aprendido a viver por sabe lá quantos anos, quais razões de seu próprio sofrimento pessoal e abuso que sofreu. Ele construiu esse muro de proteção, mas o perdão passou por ele e o quebrantou completamente. Um criminoso endurecido de cada lado de Jesus. Um zomba dele, o outro diz: lembre-se de mim. A menor expressão de fé, isso é o que é. Ele não se encaixa em nenhum dos modelos que criamos sobre como vir a Jesus. Ele não se encaixava em nenhum dos modelos de como se arrepender para entrar na vida. Ele disse: lembre-se de mim. Lembre-se de mim. E Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Aqui está o Filho de Deus que está sendo crucificado por causa dos pecados desse homem. E se não houvesse ninguém mais no planeta além desse pecador, o pecado, Jesus estava sendo crucificado por ele. E naquele momento, ele anuncia: está tudo lavado. E hoje estaremos juntos no paraíso. Seria um erro pensar que aquele homem que havia assassinado brutalmente tantas pessoas, seria um erro pensar: eu sou mais merecedor de perdão do que ele. Jesus perdoou o criminoso à sua direita. Que expressou um desejo de vida. E orou pelos homens aos seus pés, que estavam jogando sorte por causa de suas roupas, e pelos líderes religiosos que estavam gritando: crucifiquem-no. A pessoa mais inocente está perdoando as pessoas mais culpadas. Tudo ao mesmo tempo. Porque este é um reino que tem como espinha dorsal a beleza, a maravilha e o privilégio do perdão. E ele disse: se você recebeu o perdão, perdoe outros. Se não perdoarem os outros, vocês não serão perdoados. Tive uma conversa interessante com o Rick Joyner. Estive com ele alguns meses. Que homem incrível. É um privilégio cada vez que tenho chance de estar com ele.
comemos juntos. Lembro um dia que estávamos conversando e ele fez um comentário. Eu gostaria de poder citá-lo, porque foi uma declaração muito profunda, mas era a maneira como vivemos o perdão e a reconciliação afeta a nossa eternidade. Reconciliação, perdão. Sua maior arma. Sua maior arma. Tem um efeito na eternidade. Não se trata de uma mensagem de vergonha, é para ser um convite a um estilo de vida. E eu estou expressando isso hoje por causa de meus próprios desafios pessoais e necessidade. Nos últimos anos, tenho estado mais ciente dessa verdade ser necessária em minha vida do que em qualquer outro momento da minha vida. Estar à altura do privilégio da reconciliação. Estar à altura do privilégio do perdão. Se alguém roubou dinheiro seu, o perdão não significa que você dará a ele o seu talão de cheques. O perdão significa que não vou mais manter um registro do que se fez para que eu possa vencer na próxima discussão. Veja, o amor não leva em conta o erro sofrido. Ele não mantém em contabilidade, não mantém um registro para que na próxima vez que conversamos, eu possa dizer, essas são todas as coisas que você fez. O amor tem que se tornar prático o suficiente. Para que nosso coração não seja contaminado, não seja afetado, não seja envenenado, não seja influenciado pelos erros sofridos. O que descrevi para você é impossível para nós. Não é do tipo, tudo bem, suportem, vamos conseguir. Não é isso. Isso só acontece quando nós nos rendemos à graça de Deus. Porque andar em seu perdão, quanto mais eu descubro o quanto o meu perdão é completo, mais rápido eu quero perdoar as pessoas ao meu redor. Para que eu perceba a afirmação que fiz há pouco e com a qual alguns de vocês não concordaram, de que aquele homem que matou todas aquelas pessoas não é menos merecedor, ou eu não sou mais merecedor de perdão do que ele. Perceber isso elimina completamente qualquer objeção religiosa ao privilégio de perdoar as pessoas. Toda objeção religiosa. Feliz Ano Novo? Isso ajudaria? Obviamente, eu deveria ter encontrado uma piada para o início disso, ou talvez para o final, não sei. Fico imaginando como seria. Quase parece que estou tentando criar uma reputação ou algo assim, e não estou. Por mais que eu saiba que não estou. Mas como seria se a conversa em sua vizinhança, ao seu redor, fosse: não sei como eles fazem isso, mas não importa o que aconteça com eles, eles perdoam rapidamente. Eles amam bem. Como seria isso? Na verdade, uma das minhas ambições é que na eternidade seja dito aos cidadãos dessa comunidade: Redding, Califórnia, vocês aprenderam a amar bem.
membros das igrejas desta cidade, vocês aprenderam a amar bem. Às vezes, tento pensar até onde eu posso ir com isso. Às vezes, para amar bem, é preciso aceitar que alguém não pense bem de você. Bem, acho que já terminei. Acho que praticamente estou tentando como resgatar essa mensagem. Isso não é reconciliação. Perdoe-me por a minha metade do problema. Essa é uma forma religiosa de acusar a outra pessoa, dizendo, eu sou maduro o suficiente para me arrepender do que fiz, você é maduro o suficiente para arrepender do que fez? Eu provavelmente deveria parar por aqui. Percebo que estou indo ladeira abaixo rapidamente. Sim. Eu tenho mais 6 minutos e estou tentando ganhar alguma coisa. Como foi meu Natal? Foi bom, foi bom. Como seria ter o maior número de rumores? E já houve 1 ou 2 rumores sobre nós. Talvez 3. Como seria ter os rumores ilustrando o perdão? Para mim é como se Jesus tivesse ensinado essa oração. É assim que você traz o céu para a terra, mas o contexto é o perdão. Não se esqueça do coração e da alma dessa oração. É para trazer o céu à terra. É para trazer transformação. É para encher sua vida com a abundância do suprimento de Deus. Nada me faltará. Tudo deveria acontecer dessa forma, mas o coração e a alma de tudo depende de uma coisa: o perdão. Aprender a amar bem. Tudo bem, já terminei. Fique de pé. Você venceu. Feliz Ano Novo. Falo sério quando digo que eu quero ouvir rumores de perdão extremo. Esse é o sermão que nunca acaba. Não vou desistir. Não vou desistir. Se você tem pelo menos uma situação em que acha que precisa, talvez, buscar uma reconciliação, ou perdão, alguma área,
Muito bem, coloque a mão no ombro de alguém ao seu lado. Ajude-os na graça de Deus a ilustrar, a demonstrar o perdão. Para ilustrar, para demonstrar o perdão. Que nosso perdão aos outros seja comprovado em nossos pensamentos e em nossas ações. Que nosso perdão aos outros seja visto em nossas intercessões para a bênção e o benefício de outras pessoas ao nosso redor que nos machucaram. Que possamos usar o modelo que Jesus nos deu, ilustrar o estilo de vida do perdão, por meio dos clamores, das intercessões, pelo bem-estar dos outros. Peço que o Senhor nos ajude, Pai, nesse próximo ano, a ilustrar o que é amar bem. Que seja dito, Redding te ama bem. Deixa-me fazer uma pergunta rápida. Se há alguém aqui que não tem um relacionamento pessoal com Jesus, mas diria, Bill, não quero sair do prédio até saber que encontrei paz com Deus. Até que eu saiba que fui perdoado do pecado, que fui trazido à sua família. Se houver alguém nessa condição, levante a mão bem rápido, se puder. Eu quero ver sua mão e fazer um acordo com você. Levante sua mão bem alto e eu quero entregar minha vida a Jesus. Aqui mesmo. Maravilhoso. Mais alguém? Isso é maravilhoso. Se alguém estiver nessa posição, temos aqui uma equipe que conhecemos e querem conversar com você e orar com você. Sabe, é sobre pertencer à família de Deus. Então, os abençoe para que eles venham à frente. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: te recebo como meu Senhor Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.